meus amigos do oitavo, tudo bem? Hoje estamos dando início à nossa 12ª aula relacionada justamente à disciplina de ciências. É um grande prazer estar com vocês novamente. Espero que os conteúdos eles estejam sendo fixados da melhor maneira possível. Lembrando, pessoal, que hoje nós teremos a nossa quarta atividadezinha diagnóstica, tá certo? Para que realmente a gente consiga uma fixação melhor e, além dessa fixação aprimorada, consigamos, acima de tudo, o conhecimento. Então, eu conto com a participação de todos na referida atividade. Então, pessoal, vamos lá. Na aula de hoje, nós iremos falar, basicamente, continuar com o assunto que foi visto aula passada, referente a sistema hormonal. E nós apenas recapitulamos, chegamos ao consenso de que o sistema hormonal, ele trabalha em conjunto com o sistema nervoso. Basicamente, eles são sistemas co-irmãos. Só que na aula de hoje eu trouxe algumas diferenças. Então vamos lá comparar. O sistema nervoso ele não trabalha sem o sistema hormonal. E o sistema hormonal, ou sistema endócrino, ele não trabalha sem o sistema nervoso. Mas qual é a diferença entre os dois? Primeiro, a diferença em relação à velocidade. Enquanto o sistema nervoso ele trabalha com a alta velocidade de atuação, o sistema endócrino ele tem uma baixa velocidade. Primeiro por quê? Porque o sistema nervoso ele trabalha com estímulo de natureza elétrica. Já o sistema endócrino ele vai trabalhar com um estímulo de natureza química, tá bom? Lembrando que o sistema nervoso, apesar de ter sinapses químicas, mas a natureza real é uma natureza elétrica. Com isso, a velocidade é realmente maior. Tranquilo, pessoal? Quando nós falamos do efeito, o efeito do sistema nervoso ele é rápido, não é? É um efeito que não tem tanta durabilidade, então o efeito ele é pouco duradouro. Já no caso do sistema endócrino, o efeito vai ter uma durabilidade maior, então ele será realmente bem duradouro, tá bom? Lembrando mais uma vez, ambos, sistema endócrino com sistema nervoso, eles ajudam o indivíduo a se relacionar com o meio ambiente. Na semana passada também nós falamos, e aqui vai uma pequena revisão, sobre os tipos de glândulas. As glândulas exócrinas, que são glândulas que não produzem hormônios, e a sua produção, a sua secreção, ela vai automaticamente direto para o meio externo do corpo, e as glândulas endócrinas que estão realmente relacionadas com a produção hormonal, onde essa produção ela é liberada diretamente na corrente sanguínea. Ok, pessoal? Então não tem muita dúvida. Essa liberação ela vai diretamente para a corrente sanguínea do indivíduo. Beleza? Continuando. Pessoal, olha como é que trabalha o sistema nervoso em conjunto com o sistema endócrino. Nós temos um estímulo, nesse caso é o estímulozinho da visão, tá bom? Agora lembrando, qualquer órgão do sentido, visão, audição, olfato, tato e o paladar, eles podem ser estimulados. Esse estímulo vai diretamente para o sistema nervoso central, onde automaticamente, por meio do hipotálamo, é liberado um neurohormônio que ativará uma determinada glândula. Essa glândula automaticamente produzirá um hormônio e este hormônio irá agir em um órgão efetor, ou seja,
em um órgão que irá responder àquele estímulo. Então, irá originar automaticamente uma resposta. Beleza, pessoal? Aqui a interação hormonal. Pessoal, existe o chamado feedback, ou também muito conhecido, inclusive o livro de vocês não usa o termo feedback, o livro de vocês ele usa a nomenclatura retroalimentação. E pessoal, o que seria essa retroalimentação? A retroalimentação ela nada mais é do que um mecanismo onde um hormônio ele vai estimular ou possivelmente inibir a ação de outra estrutura glandular. Por exemplo, vamos lá, um exemplo clássico de retroalimentação hormonal. Pessoal, o mais significa justamente estímulo, o menos significa inibição. Então, como é que ocorre a retroalimentação aqui, hipófise e tireoide? Vejam só vocês. A hipófise ela é a glândula pituitária, também conhecida como glândula mestra do corpo humano. E a tireoide, ela é uma importante glândula que trabalha com as ações metabólicas. Ela estimula o metabolismo corpóreo, produzindo justamente o T3, que seria a triodotironina, e o T4, que seria a tiroxina. Então vamos lá. Como é que age a retroalimentação hipófise e tireoide? Vejam só. A hipófise, ela libera o TSH, que seria, no caso, o hormônio tireoestimulante. Esse hormônio tireoestimulante, consequentemente, ele vai estimular, ó, o maisinho, ó, ele vai estimular a glândula tireoide. A partir do momento que esse TSH, que é o tireoestimulante, ele chega na tireoide, ele automaticamente estimula a glândula tireoidiana a produzir os seus hormônios. No caso aqui citados, o T3 e o T4, que seria a tiroxina. Tais hormônios irão agir diretamente nos órgãos, estimulando a sua atividade metabólica. Automaticamente, a partir do momento que a tireoide ela produz o T3 e aqui ó, o T4, ocorre a inibição na liberação de TSH. Ou seja, enquanto o TSH produzido pela hipófise estimula a tireoide, a partir do momento que a tireoide produz os seus hormônios, ocorre a inibição da glândula hipófise. Então fica essa sequência: estímulo, inibição, estímulo, inibição, dependendo das necessidades do corpo naquele momento. Então ocorre essa questão de feedback, também chamado retroalimentação. Uma glândula estimula e a outra promove a inibição. Isso com relação à sua produção hormonal, tá bom, pessoal? É válido ressaltar que nós temos uma glândula conhecida como glândula anfícrina ou mista. O que seria uma glândula anfícrina ou mista? É aquela glândula que apresenta tanto função exócrina quanto função automaticamente endócrina. Então ela automaticamente ela pode ser exócrina ou endócrina ao mesmo tempo. O pâncreas é exócrino quando produz suco pancreático, auxiliando o processo digestivo. E o pâncreas é endócrino quando ele produz insulina e glucagon. Lembrando que existe uma porção aqui do pâncreas, ó, chamadas de ilhotas de Langerhans. Essas ilhotas, elas vão produzir tanto a insulina quanto o glucagon. A insulina é produzida pelas células beta das ilhotas e o glucagon pelas células alfa das ilhotas, beleza? Quando é que a insulina é produzida? Quando a taxa de glicose está alta. Quando é que o glucagon é
produzido? Quando a taxa de glicose está baixa, tá bom? Aqui mostrando justamente, ó, o princípio de produção de insulina. A insulina, ela vai fazer com que os músculos e o fígado absorvam justamente glicose e transforme essa glicose, olha só, em glicogênio. Nós chamamos isso de glicogênese, que seria a produção de glicogênio. Automaticamente, se a glicose ela foi transformada em glicogênio, ocorrerá glicemia no sangue. Professor, o que é glicemia? Taxa de glicose diminuída, então uma menor quantidade de glicose no sangue. O que é que vai acontecer? Essa taxa de glicose baixa vai fazer com que o pâncreas estimule a sua produção de glucagon, fazendo com que o fígado e os músculos convertam glicogênio em glicose. Nós chamamos isso de glicogenólise, que seria a conversão por meio do hormônio glucagon lá no fígado e nos músculos de glicogênio em glicose. Não esquece esse nome, glicogenólise, é a quebra do glicogênio em glicose, fazendo com que a taxa de glicose no sangue, olha aí, ó, aumente. O que é que a gente percebe? A insulina diminui a taxa de glicose no sangue. O glucagon aumenta a taxa de glicose no sangue. Então você vê que o corpo ele fica buscando a todo momento um equilíbrio, promover o equilíbrio nos índices de glicose, beleza? Vamos lá para frente. Olha só isso aqui. Existe relacionado ao pâncreas, não é? Quando a gente fala de pâncreas, a gente lembra logo da diabetes. Agora, o cuidado, existem duas diabetes, a diabetes mellitus, a mais conhecida, que está intimamente ligada à falta de insulina, então é uma deficiência pancreática, tá? Diabetes mellitus, vai promover no organismo o quê? Primeiro, hiperglicemia. Professor, o que seria hiperglicemia? Seria, no caso, a taxa de glicose no sangue elevadíssima. E também a diabetes mellitus provoca hiperglicosúria. Professor, o que é hiperglicosúria? A hiperglicosúria, ela nada mais é do que a presença de glicose na urina. Então a pessoa acaba liberando glicose na urina. Nós observamos lá no sistema excretor que os rins, eles procuram promover a reabsorção de glicose. Só que no caso de um diabético que tem a diabetes mellitus, a taxa de glicose é tão elevada que causa liberação de glicose na urina. Nós chamamos esse excesso de glicose na urina de hiperglicosúria. Já o diabetes insípidos, a história é um pouco diferente. Por quê? Porque na diabetes insípidos nós temos a falta de ADH, que seria o hormônio antidiurético. Uma coisa muito interessante, é um hormônio produzido pela glândula hipófise ou glândula pituitária. Quais são as características do diabetes insípidos? Primeiro, sede excessiva. Então, a todo momento, o indivíduo sente muita sede. E um detalhe, ele vai apresentar um quadro de poliúria. Professor, o que é isso? Poliúria. A poliúria, pessoal, ela basicamente vai estar relacionada em expelir grandes quantidades de urina. Como o cara não tem ADH, ele acaba produzindo muita urina, excesso de urina, e automaticamente ele fica o quê? Desidratado, porque na urina tem água. Por isso a questão da sede excessiva, tá? Só lembrando, o ADH é um hormônio que controla, antidiurético. Então ele evita a diurese propriamente dita, tá? Puberdade e adolescência. Pessoal, quando a gente fala de puberdade e adolescência, nós temos que entender que a puberdade, primeiro, faz parte da adolescência.
E é um período onde ocorre justamente o que está acontecendo com vocês, a questão do amadurecimento. Então, basicamente, vai ocorrer nas meninas a menarca, nós vamos ter a terminalização do desenvolvimento gametário, de gametas propriamente ditos. Então, não só os gametas, como os órgãos reprodutivos, eles terminam o seu desenvolvimento. Ocorre grande variação hormonal, principalmente porque os hormônios da puberdade, no homem a testosterona e lá na mulher o estrógeno, eles vão causar realmente grandes modificações no corpo, como nos homens, crescimento de barba, aumento da massa muscular, a poluição noturna que nós falamos na aula passada. Nas meninas, a menarca, que seria a primeira menstruação, crescimento de pelos pubianos e por aí vai. Uma série de características que contempla essa fase da vida. E uma coisa interessante, as mudanças psicológicas que também acabam aparecendo. E professor, basicamente, como é que o Senhor pode explicar essa questão? É bem simples. Quando nós falamos da regulação masculina, nós temos que entender primeiro o seguinte: nós temos o sistema nervoso central a nível de hipotálamo, liberando aí, pessoal, o que nós chamamos GNRH. Professor, o que seria esse GNRH? Nada mais são do que hormônios que irão liberar gonadotrofinas, ou seja, hormônios gonadotróficos, que no homem, os hormônios liberados, eles serão tecnicamente o FSH e o LH. No caso do LH, ele vai estimular a produção de testosterona, promovendo mudanças na voz, a voz do homem fica mais grave, aumento da massa muscular, pelos tanto faciais quanto pelos pubianos e a condição comportamental. Já o hormônio FSH, ele vai promover a produção de espermatozoides. Só lembrando, o LH é o hormônio luteinizante e o FSH seria o hormônio folículo estimulante, tá bom? Nas meninas, pessoal, as meninas a mesma coisa, sistema nervoso, GNRH, vai estimular a glândula hipófise na questão da produção do LH e do FSH. LH, hormônio luteinizante, e o FSH, hormônio folículo estimulante. Um pequeno detalhe: o luteinizante, produção lá no ovário dos hormônios sexuais femininos, no caso o estrogênio e a progesterona, tá? São hormônios interessantes que na puberdade, principalmente o estrogênio, eles vão promover aumento da região dos quadris, desenvolvimento de glândulas mamárias, a primeira menstruação, que seria no caso aí a menarca. Já o folículo estimulante, ele vai promover aqui o estímulo ao amadurecimento dos óvulos presentes aqui no ovário. Beleza, pessoal? Espero que tenham entendido. Eu acho essa matéria fenomenal e muito fácil. Nós temos aqui a nossa atividadezinha, o livrinho de ciências. Aqui estão as páginas para os senhores executarem. Temos uma tarefinha a mais, que seria essa atividade extra, o amplie, das páginas 329 e 330. Muito cuidado com essa tarefinha, tá bom, pessoal? Vencer a si próprio é a maior das vitórias, isso é uma verdade. A principal batalha que nós travamos hoje em dia é conosco. Então, a vitória depende de cada um de vocês. Buscar e, acima de tudo, não desistir dos objetivos. Fiquem com Deus, um grande abraço e até a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau, pessoal. Valeu!